Oi, gente, tudo bem? Então, estamos aqui agora para a aula de Sociologia, tá bom? Eu vou deixar tanto a aula de comunicação quanto a de Sociologia desta semana colocados lá no meu Facebook, tá? Luciano P. Vergara, P sem ponto, tá bom? Ah, hoje, no assunto de Sociologia, eu quero trazer para vocês algo diferente do que na semana passada a gente falou sobre instituições sociais. Eu pedi inclusive que vocês fizessem uma, um levantamento, né? Pudessem situar, pudessem fazer leituras a respeito. Tá? Repetindo aqui: família, escola, igreja, empresa, povo. Não vou entrar aqui na nação, Estado, noção geral de comunidade, vou deixar para falar isso depois, mas eu vou até aqui em povo, vou marcar aqui para não me perder depois, que vocês possam ver, fazer suas próprias anotações. Não é um trabalho para apresentar, faça suas anotações, para você guardar a informação, aquilo que for conversado em aula, você faz uma anotação, faz um fichamento, faz uma anotaçãozinha para ter no seu caderno daquilo que você leu, tá? Uma pequena, um breve resumozinho ali escrito, mesmo anotado. Você pode estar aprendendo coisas novas e aquilo vai certamente assentar no seu entendimento, tá? Mas eu quero ir adiante um pouco. Eu até posso voltar nesse assunto depois para a gente esmiuçar um pouco mais. Mas para não dizer que a gente não avançou na matéria também, hoje eu queria falar com você a respeito de natureza dos problemas sociais, certo? Então veja o seguinte: problema. O que é problema? Problema é tudo aquilo que nos desafia a conhecer e encaminhar soluções para esse desafio. Ou seja, não é necessariamente um problema matemático, como a gente acostuma a correlacionar a palavra, né, o vocábulo problema, a questões matemáticas. Ou às vezes a gente fala sobre problema como coisa do dia a dia, dificuldades que surgem. Mas, de fato, esses conceitos estão próximos, não é? São comunicantes entre si, porque todo problema nos desafia a conhecer, discutir, testar, esmiuçar aquilo, torná-lo capaz de ser manipulado. Olha a palavra manipulado aí, cuidado com ela. Manipulado, quer dizer, manipulado significa que a gente possa pegar, né? Mexer para lá e para cá, enfim, verificar usando as mãos. Então, manipular é você também operacionalizar, é você saber como é que aquilo funciona. Então, a sociologia também tem problemas sociológicos que são a maneira acadêmica de observar problemas que são sociais. Então, problemas sociais são aqueles que existem na experiência social. Mas na sociologia, nós vamos observar esses problemas sociais e eles se tornarão, então, como objeto da nossa observação, problemas sociológicos. Então, nós vamos precisar observar, discutir, traçar modos de lidar com esses problemas e tentar oferecer respostas, tentar
oferecer conhecimento a respeito daquilo, como é que se equaciona aquilo, qual é o valor daquilo, qual é a importância daquilo, qual é o impacto que aquilo causa, não é? Quais são os riscos, quais são os benefícios, etc, etc, etc. Por quê? Você se debruçou sobre aquilo, estudou aquilo, tá certo? Então, academicamente, você vai estudar aquele assunto. Eu não sou, evidentemente, a favor de discussões estéreis, que não levam a coisa alguma. Ficar discutindo, por exemplo, o sexo dos anjos, ou, não é como na Idade Média se cunhou essa expressão, né? Saber o sexo dos anjos, ou saber também, por outro lado, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Isso não faz sentido. Isso é estéril, né? Não é conhecimento verdadeiro. Então, a sociedade, as pessoas na sociedade têm problemas. Eu não estou falando aqui de problemas psicológicos, eu não estou falando aqui de problemas relacionais, eu não estou falando aqui de comportamentos, mas eu estou falando de situações concretas nas quais as pessoas se inserem e alguns deles, os mais clássicos, os mais presentes, os mais visíveis nos discursos, principalmente discursos políticos, discursos de campanha, são habitação, né? Moradia, segurança, transporte, geração de energia, dinheiro, finanças, né, como um todo. Economia, a gente acha que economia é finanças, mas economia é muito mais do que isso. Economia é toda uma realidade dinâmica na qual finanças têm o seu lugar, sim, mas tem muito a ver com administração, tem muito a ver com gerenciamento de tempo, de recursos. E você então vê que se você botar numa listinha, essa listinha vai crescer muito. Nós falamos aqui de moradia, falamos aqui de geração de energia, falamos de né, indiretamente falamos de trabalho faz parte disso, com certeza, certo? Educação, aprendizagem, treinamento, preparação para as atividades laborais pelas quais a gente vai buscar a sobrevivência, né, a própria manutenção, vai tentar viver a vida de modo sustentável, né? Então, ao falarmos dos problemas sociais, que se tornam problemas sociológicos quando a gente os estuda, a abordagem sociológica dos problemas vivenciados. Por exemplo, a questão do transporte. O transporte vai ter uma abordagem técnica do ponto de vista da gestão, como é que se organiza o transporte. Vai ter uma abordagem de engenharia com relação à engenharia do transporte, como você vai criar e manter, melhorar a malha viária para o transporte das pessoas. Os transportes vão ter também uma outra abordagem, que é a abordagem econômico-financeira. Como é que você vai manter ou até expandir, não é, com os recursos que você tem ou que pode obter para que o transporte seja assegurado à sociedade. Outra abordagem possível também com relação ao transporte, e eu estou falando só do transporte, imagina aí medicina, né? A moradia, a educação, enfim, tantas outras coisas. Mas falando aqui do transporte. A outra abordagem que você pode fazer é de natureza sociológica também. Porque as pessoas que não têm transporte, as pessoas que não conseguem acesso a outras pessoas, como é que elas vão interagir em sociedade? As pessoas que
moram distantes umas das outras e que precisam negociar, comerciar. Como elas vão fazer isso sem transporte? Nós estamos vivendo aí um tempo de pandemia em que as pessoas estão com dificuldade de se encontrarem. Então a gente, por meio dessas lives, por meio de vídeos gravados, por meio de recursos artificiais que nos aproximem virtualmente, nós estamos tentando ludibriar a realidade, né, vencer a realidade que se impõe, tá certo? E com isso tentando assim, né, resolver o problema da distância. Mas nós temos problemas de comunicação, precisamos comunicar, precisamos agendar, precisamos mobilizar pessoas, certo? Então a gente tem problemas e a sociedade tem esses problemas presentes no seu dia a dia. Então, alimentação. Tem as questões nutricionais, tem a questão relacionada às fontes de onde obter alimento, tem a questão do processamento, como colocar, disponibilizar os alimentos para as pessoas, né? Qual é o sistema para essa distribuição, se tem remuneração, se é gratuito, né? Lembrando que não existe almoço de graça, então tudo tem custo. Então são problemas a serem discutidos. Tá? Então, na sociedade, a sociologia vai observar os problemas sociais, os problemas concretos das pessoas, vai tentar entendê-los, vai tentar sistematizar um entendimento sobre eles e vai criar uma narrativa, um discurso, não é? vai tentar chegar a equações acadêmicas a respeito de tais problemas para traduzir todo o conhecimento possível a respeito daqueles problemas. Né? Quando a gente falou sobre transporte, é claro que a sociologia não vai ter a preocupação de ensinar a sociedade a consertar motor, trocar roda de carro, né? Não é nesse sentido, mas vai abordar o transporte por um outro viés, que é o viés dos relacionamentos sociais, né? De como se mantém, fazendo sentido, os pressupostos da sociedade na qual nós somos sócios, na qual nós somos partícipes, né? E precisamos interagir, precisamos nos relacionar, nos comunicar e também criar mecanismos e ações que façam com que a sociedade seja dinâmica, né, viva e sustentável, de maneira que as pessoas sobrevivam nessa sociedade, ok? Qualquer dúvida que você tenha, por favor, coloque no comentário, faça a sua abordagem, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, tá bom? E a gente vai trocando figurinha, ok? É isso aí. Um abraço, tá bom? Que Deus te abençoe. Assim como eu orei no fim da aula de comunicação, eu quero orar também com você neste momento para a aula de sociologia. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, estão aí teus filhos, tuas filhas, ó Deus, enfrentando suas lutas diárias. Nós temos visto famílias acompanhando enfermos, nós temos visto famílias enlutadas, nós temos visto famílias experimentando e se preocupando com as incertezas para o futuro. Estamos vendo, Senhor Deus, inclusive, que em alguns lares as tensões têm atingido níveis de conflito. E nós te pedimos a tua intervenção, Senhor, para apaziguar os corações e para também levar, Senhor Deus, paz e serenidade aos corações que estão apreensivos pelos seus enfermos e enfermas na família, na comunidade, na igreja. Senhor, toma também, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão abatidas pelo luto, Senhor, pela noção da perda, né? Pelo sentimento de perda, de impotência diante
da morte. Senhor, sustenta o discurso da igreja, sustenta a pregação da igreja, sustenta, Senhor, a fé, anima, Senhor Deus, e encoraja o teu povo. Se é com todos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, Deus nos abençoe. Tchau, tchau.